Esta semanal no Cidade Mais. Dois dedos de conversa em espaço público. E é verdade, já estamos aqui para o nosso momento aqui de conversa. Hoje temos aqui o professor Carlos Café, ao qual eu agradeço já desde mais a sua vinda cá para falar-nos do Philosophical Spring Festival. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite, Luís. É um prazer estar aqui. Ora, e o prazer é todo nosso, digo já. E viemos falar então, o professor Carlos Café também já veio cá no ano passado a falar do Philosophical Spring Festival, mas antes disso quero só fazer uma pequena provocaçãozinha. O professor é professor de filosofia, não é? E estamos numa altura em que parece que as coisas estão todas de acordo com as preferências, com os filtros, com os algoritmos, em que as pessoas já nem se dão ao trabalho de procurar porque fazem uns quantos likes e aquilo já vem já vem nas nossas pesquisas, seja a nível de comida, seja a nível de filmes, seja a nível de livros. Cada vez é mais importante a filosofia aparecer e estar como disciplina na escola para ver se esta malta nova tem espírito crítico. Ora, isto está uma pergunta muito filosófica e é provocatória no bom sim, sentido, exatamente, o que é ótimo e eu agradeço. É verdade, a resposta a essa questão é um bocado ambivalente pelo seguinte. Por um lado, vivemos tempos em que a pressa, enfim, as redes sociais, não há paciência para ler um texto até ao fim, apanhamos as gordas, não é? As gordas, e isso dificulta realmente a prática de uma atividade que exige paciência, silêncio, provavelmente, e muito tempo, e que não é fácil. Mas, por outro lado, esta situação parece estar a desencadear uma atração por alguns tipos de filosofia. A filosofia, nomeadamente a filosofia grega clássica, estou a referir-me à filosofia dos estoicos, à filosofia de Epicuro, que tinham como principal objetivo defender o que era uma vida boa, como é que nós devíamos, o que é que deveríamos fazer para atingir aquilo que os gregos designavam por ataraxia, que é a imperturbabilidade. Como é que nós podemos ser calmos, serenos no meio deste turbilhão? E é verdade que os filósofos clássicos estão a ter um sucesso nas livrarias, há sucessivas reedições, e eu interpreto isto como é também um sinal dos tempos, ou seja, as pessoas sentem-se um bocado perdidas no meio desta voragem de factos todos os dias, muitos perturbadores e sombrios, e procuram nesses filósofos da serenidade uma espécie de terapêutica, e nesse sentido a filosofia está a desencadear um interesse cada vez maior. Aliás, eu tive o prazer de ser entrevistado aqui há uns meses para o artigo, foi o artigo de capa da revista Visão, pela jornalista Alexandra Correia, e exatamente sobre isso. E eu tive a oportunidade de dizer que talvez não seja um interesse pela filosofia, no sentido genuíno, mas é a procura de algo de diferente, com uma função terapêutica, e talvez seja por isso que se editam cada vez mais obras de filósofos como Epicuro, como Marco Aurélio, Epiteto e todos esses filósofos, e eu julgo que é por causa disso. Quanto aos jovens, os jovens, eu digo sempre isto, depende da forma como nós conseguem chegar até eles, não é? Chegamos até eles, exatamente. Pode ser uma coisa difícil, e é difícil, pode ser chata, como alguns alunos meus, numa iniciativa que eu fiz, que foi fazer umas fanzines, onde fazia o balanço de 2 anos
2 anos de filosofia, fiz a exposição na escola e essa exposição vai estar patente em alguns dos eventos do Philosophy Spring Festival. É curioso ver como alguns se sentem à vontade para dizer aborrecida, chata, difícil e tudo isso. Mas a maior parte reconhece que, apesar das dificuldades, a filosofia abriu horizontes, digamos, da sua vida. E eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que, apesar de tudo, a filosofia, que já é uma senhora com muita idade, mas muito bem conservada, e soube se renovar, eu acho que tem futuro. Eu diria que se calhar até um futuro ainda muito mais agradável do que seria expectável, porque eu lembro há muitos anos atrás, quando era aluno, a imagem que os alunos tinham, a filosofia, pronto, tinha que se pensar, tinha que sair daquela, e não havia todo este consumismo de coisas rápidas, como agora os miúdos veem os shorts, veem os reels, veem aquelas coisas pequenas, já nem vê o vídeo inteiro. É como estava a dizer, os artigos leem aquilo ali a zigue-zague e não... A filosofar dá trabalho, ou seja, a pessoa tem que ser crítica, tem que pensar, tem que tentar perceber, tem que sair ali um bocado da caixa, não é? Completamente. E eu, portanto, para não ficar uma ideia que eu poderei ter transmitido involuntariamente de que a filosofia é o património apenas da história da filosofia e dos clássicos, não, a filosofia é pujante neste momento. Filósofos contemporâneos que pensam filosoficamente sobre questões como a inteligência artificial, sobre o conceito de ser humano, se isto vai mudar o conceito de ser humano, temas como os direitos dos animais, temas como se temos ou não responsabilidades para com as gerações futuras, nomeadamente em termos ambientais, de sustentabilidade, ou seja, a atividade filosófica é de uma pujança extraordinária neste momento. E há grandes filósofos que, na área da filosofia política, em todas as áreas filosóficas, a filosofia continua a produzir trabalho filosófico muito interessante, mais académico ou mais acessível, mas a filosofia está de saúde e recomenda-se. Olha, e por falar nessa saúde, o professor também tem um clube dos filósofos vivos que consegue ter também um dinamismo bastante interessante, não é? E consegue fazer várias iniciativas ao longo do ano. Queres falar um bocadinho assim de como é que está o clube? Eu adoro falar neste clube. Este clube surgiu há coisa de 5 anos, devido a uma aluna que tinha sido minha aluna no 11º, estava no 12º ano, já não tinha filosofia, e disse no intervalo: professor, olá e tal, aquela saudade que tem, já não é nosso professor e tal. E diz uma frase que para mim foi... Disse-me assim: professor, eu sinto falta da filosofia na minha vida. E eu fiquei a pensar naquilo. Não é uma frase que se ouve todos os dias, não é? Não é de todo. E eu digo assim: ok, vamos resolver isso. Vamos criar um clube de filosofia para aqueles que já não têm filosofia, que não tem nada a ver com as matérias, com os testes, nem nada disso, mas que seja por um genuíno interesse de organizar coisas e pensar e tudo isso. E no início era para ser uma espécie de clube de debate. Foi ganhando uma dimensão, em grande medida pelas ideias que eles próprios trouxeram, portanto, ganhou uma dimensão com o ponto mais alto é o Philosophy Spring Festival, que está na 4ª edição. As sessões de cinema sábado de manhã, no Algarcino Cinemas de Portimão, filmes escolhidos pelos alunos e que são simpaticamente patrocinados pela Junta de Freguesia de Portimão, e que têm uma média de assistência sábado de manhã a rondar a 100 pessoas, mas o Philosophy Spring Festival é realmente o mais... a joia da cabeça coroa. De cartaz, não é? A joia da coroa. E há uma coisa muito curiosa, é porque os alunos, depois de saírem da escola e de já não serem formalmente membros do Clube dos Filósofos Vivos, eles continuam a participar. E a edição deste ano, a esse nível, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, nós tivemos uma conferência sobre filosofia da música com um jovem que está a terminar a licenciatura em Ciências Musicais na Nova, o Gustavo Silva. Foi no Clube União Portimonense, na última sexta-feira,
e que deu uma palestra sobre filosofia da música, um ex-aluno. Vamos finalizar o Philosophy Spring Festival com um speed debating, inspirado nos clubes de debates que se usa muito no mundo anglo-saxónico. E quem é que vem dinamizar esse debate? É o Clube de Filosofia do Técnico. Sim, o Clube de Filosofia. O técnico criou um Clube de Filosofia. E para mim é extremamente gratificante criaram este ano o Clube de Filosofia. É especialmente gratificante que 2 dos criadores do clube sejam da escola, tenham sido alunos da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e tenham sido membros do Clube de Filósofos Vivos. Portanto, pelos vistos, a filosofia pode abrir horizontes e também manter os alunos numa valorização do debate de ideias e tudo isso, como é o caso. Como se sabe, o técnico é uma das universidades mais prestigiadas do país, que recebe normalmente elites, no sentido académico do termo. Nós sabemos que entrar no técnico não é fácil, não é? Não é nada Tem fácil. que ser notas altas. Aliás, um dos alunos que vem cá e que foi um dos criadores do Clube de Filosofia do Técnico foi meu aluno, daquela turma em que fizemos a petição pelo Dia Nacional dos Jardins, conseguimos, em homenagem ao arquiteto Gonçalo Breitelos, e esse aluno, que é o Gil entrou na universidade, a média de candidatura dele era 20. Ele teve 20 a todas as disciplinas do 10º, 20 a todas as disciplinas do 11º, 20 a todas as disciplinas do 12º e teve 20 nos exames nacionais. Ou seja, ele só teve que escolher, não é? Completamente. E está em Física Tecnológica, que é o curso do técnico, onde dizem para onde vão normalmente os futuros cientistas. E portanto, quando me perguntam se os jovens se valorizam a filosofia ou tudo isso, eu digo, provavelmente sou um privilegiado, tenho tido muita sorte, mas o que é facto é que os meus alunos não só valorizam, ou muitos deles, enquanto estão na escola, mas também depois de estarem na escola, o que eu acho que é um bom sinal e é muito gratificante. E é sinal que a semente foi lá bem deixada. Isso não quer dizer que eles sigam, digamos, como filósofos, com Sim, carreira, claro. mas Sim. que utilizam a parte do pensar, a parte crítica, o pensar em várias coisas da filosofia e tentam aplicar também na carreira deles, como é óbvio, e não esquecem da importância que a filosofia teve também no desenvolvimento da personalidade deles também. Uhum. Exato. Então, e professor, tivemos no ano passado o 3º Philosophical Spring e este ano temos o 4º. Já agora, teve cá a anunciar na altura o 3º. Como é que foi o balanço geral no 3º antes de passarmos para este 4º? Foi muito bom. Foi um programa muito bom com eventos muito interessantes. O festival tem esta particularidade. Ele está virado para a cidade. É feito com os jovens, é feito para os jovens, com eles, mas está muito virado para a cidade, para públicos diferentes, atrair não apenas a comunidade educativa, digamos, os pais, mas também envolvendo associações, como, por exemplo, os clubes de casa, associações e empresas que se associam, a rádio. Exato. A Rádio Portimão, este ano, eu tenho que fazer aqui este agradecimento público e esta homenagem, porque não foi pensado e não sendo no papel a rádio oficial do festival, está a ser a rádio oficial do festival, porque vocês têm tido a generosidade de estar presente na maior parte dos eventos e alguns deles até a fazerem gravações para posteriormente passar. Pronto, a deste ano é a mais filosófica, é a edição mais filosófica de todas, porque começou com filosofia, com uma... Já agora vai de quando a quando? Começou dia 6 deste mês, não é? de maio e termina dia 6 de junho. Começou com filosofia e termina com filosofia. Começou com uma palestra na Biblioteca Municipal com a doutora Gabriela Baião, sobre o Epicuro, lá está um dos filósofos clássicos, que ela traduziu do grego para as edições Sílabo,
estava muita gente, foi muito interessante. Depois, no fim de semana, portanto, isto foi uma quarta, na sexta-feira, tivemos então a palestra com um ex-aluno, sobre filosofia da música. E agora, esta semana, nós vamos ter amanhã um evento também muito, muito interessante. Curiosamente, também tem a ver com um contexto filosófico, que estava incluído, está incluído no meu segundo livro, mas que eu adaptei para facilitar os alunos e os ajudar a preparar as aulas e os exames de filosofia. É sobre filosofia da ciência, mas tem uma particularidade que eu acho extraordinária, que é, houve uma série de alunos que se ofereceram, alunos estrangeiros que se ofereceram, com o objetivo de facilitar aos colegas que são estrangeiros e que chegam a Portugal e ainda não estão familiarizados com a língua portuguesa, e eles propuseram-me fazer traduções para as línguas de proveniência, envolvendo as famílias, que é muito interessante. E nós amanhã vamos lançar livros num formato cartoneiro, que é aqueles artesanais, com capas de cartão. O miolo, claro, é impresso, mas as capas são feitas por eles. Uma espécie de cartilha. Não, é o livro, mas editado. As capas são utilizadas, são feitas de cartão reciclável, não há nenhuma igual à outra. É um conceito muito interessante. E vamos ter amanhã a tradução desse. É um diálogo concebido à maneira dos diálogos de Platão sobre filosofia da ciência, que, eu tenho que dizer isto, tem um prefácio de um dos maiores cientistas portugueses da atualidade, que é o professor Nuno Maulide. O professor Nuno Maulide, que faz parte do Jet Set da ciência internacional, que é professor catedrático na Universidade de Viena de Química Orgânica, que já esteve numa conferência de filosofia aqui em Portimão, escreveu o prefácio para esse livro, num sinal de reconhecimento da importância da filosofia e destas iniciativas que são inclusivas, são sustentáveis, envolvem a família, e nós vamos ter, a prova disso é que vamos ter amanhã, disponíveis para as pessoas consultarem. Estes livros não são vendidos, são feitos para estarem na biblioteca, para estarem expostos. Nas seguintes línguas. As traduções foram todas feitas por alunos, com a ajuda da família. Espanhol, inglês, francês e alemão, o que é normal. O clássico, não é? Clássico, mas atenção, por exemplo, a tradução francesa é feita por uma aluna marroquina, que também faz para árabe. Alemão é porque é um aluno que o pai é alemão e ele ajuda na... E ele também em casa fala alemão, fez para alemão. A tradução para espanhol é de uma aluna argentina, uma excelente aluna, das melhores alunas que eu tenho este ano. E para além disso temos em Urdu, a língua do Paquistão, que se fala mais no Paquistão. Temos o Hindi, que é a língua que se fala mais na Índia, e também o mandarim. Um dos meus melhores alunos é chinês, e fez essa tradução. Ou seja, nós vamos ter um conjunto de traduções assim um bocado diferentes, não é? É uma coisa que, tanto que eu sei, nunca aconteceu. E o nosso objetivo não é vender os livros, aliás, como eu vos disse, isso não é essa a ideia. Não é essa, apesar de ter já muitos pedidos de escolas, bibliotecas escolares, colegas por esse país fora, interessados na ideia, a pedir se podemos fazer chegar alguma versão lá para as bibliotecas deles. É uma coisa que nós não tínhamos pensado, vamos ter que pensar agora como é que isso se faz. Está afastada de toda a hipótese de haver uma comercialização, não há uma comercialização. Esta ideia nasce da solidariedade espontânea e natural dos alunos. Mas já agora queria lhe fazer uma pergunta, Sim. Só aproveitando essa dica. Foram os alunos que sentiram essas dificuldades e acharam que era uma boa ideia para integrar, ou foi de uma forma geral que eles achavam que era uma boa ideia, não obviamente por terem essas dificuldades, mas que acharam que para as novas pessoas que vêm para cá, uma coisa dessas se calhar era importante? O que é mais interessante, e é fantástico, e suponho eu, é emocionante, é porque esses alunos que fazem as traduções, eles já não têm muitas dificuldades com a língua portuguesa.
E mesmo que fosse para o seu próprio... Não, nem estou a dizer para... Sim, mas mesmo que fosse, era perfeitamente legítimo. Mas Claro. não, eles vão acabar a disciplina de filosofia agora, daqui a 3 semanas, portanto, no princípio não vão ter mais filosofia. Isso não vai ser útil para eles. Mas eles quiseram fazer uma coisa a pensar no outro. nos outros que chegam. Porque eles também viveram isso. Eles também viveram a situação de chegar a uma aula. Eu esqueci-me há bocado, também temos a versão em ucraniano. E eles tiveram essa experiência. A dificuldade que há em ir para uma sala, ouvir uma língua que não conhecem, ou conhecem muito mal. Os textos são todos, os testes são todos de uma língua que eles não conhecem. E eu estou muito entusiasmado com esta iniciativa e, sinceramente, eu gostava muito que ela se tornasse viral no bom sentido. Ou seja, que quer na minha escola, quer em outras escolas e outros agrupamentos e bibliotecas escolares, fizesse um clique no sentido de, ok, isto pode ser feito. É impresso na escola, digamos, na fotocopiadora normal. Na repografia, não é? Na repografia, as capas, não é uma edição em tipografia, as capas obedecem ao conceito de livro cartoneiro, as capas, eu depois de sair daqui ainda vou fazer uma capa para as capas são personalizadas pelos alunos. Aliás, eles podem receber o miolo do livro e fazem a capa que eles próprios fazem. E, portanto, isto pode ser feito não só em filosofia, como traduzir poemas, como qualquer disciplina. Claro. As escolas podem produzir seus próprios materiais, envolvendo os alunos, incluindo as famílias e contribuindo para um sucesso académico, desde logo, porque fazer uma tradução é uma aprendizagem. Claro. Eles disseram-me todos isso. Disseram, professor, eu depois de fazer a tradução, eu percebi melhor algumas coisas não sabia. Que eu não me tinha apercebido tão bem quando a pessoa falou nisso ou quando lemos o texto na aula. E a aprendizagem, a tradução é uma aprendizagem extraordinária. E eu estou muito entusiasmado e espero que a ideia tenha sucesso. Olha, mas já agora, fazendo só mais um pequeno apontamento, numa sociedade em que se dizem que as pessoas cada vez se preocupam menos umas com as outras, deve ser gratificante para um professor ver alunos ter ideias dessas e a preocupar-se com pessoas que ainda hão de vir ou que acabaram de chegar, pronto. Eu há bocado estava a dizer que um dos problemas filosóficos que se discute hoje em dia é se nós temos deveres morais para com as gerações futuras. É mais ou menos pacífico que nós temos deveres morais para com os outros que convivem connosco, mas a ideia de nós termos deveres morais para com gerações futuras é uma questão muito mais complexa. Há quem diga que nós devemos ter preocupações antes de mais com as gerações atuais, mas há quem pense mais longe e diga assim, não, nós não podemos pensar só em nós e vamos pensar também nas outras pessoas que ainda não conhecemos e que provavelmente não vamos a conhecer. É curioso como este princípio da preocupação com as gerações futuras, feita, portanto, por analogia, é um pouco o que eles estão a fazer. Porque eles quando estão a fazer isto, não estão a pensar no aluno, no colega que já conhecem A, B ou C. Eles estão a pensar nos futuros colegas que eles não sabem quem são e que podem surgir, aparecer na escola. E eles estão a fazer uma coisa que é uma dádiva que eles estão a dar a pessoas que ainda não conhecem. Bom, se isto não é solidariedade, se isto não é generosidade, eu não sei o que é. Portanto, quando se diz que os alunos não se envolvem, não. Os alunos são muito solidários com os animais, são muito preocupados com as pessoas que vivem na pobreza, envolvem-se, quer ao nível dos escoteiros, quer ao nível de outras associações, estão envolvidos e mobilizados em atividades francamente solidárias e, portanto, eu acho que por aí não temos que estar preocupados com o futuro. O que eu temo, já agora, é o seguinte, é que a sociedade entrou num desvario, um desvario competitivo absolutamente exacerbado e com um forte cunho individualista. As pessoas querem fazer carreira, é uma questão individual. Querem triunfar na vida, é uma questão individual.
esquecem muitas vezes a comunidade de onde provêm e foi a base, o ponto de partida, a âncora para aquilo que eles são neste momento. E temos um culto talvez a sociedade mais em que essa ideia esteja mais evidente, sempre foi, mas agora ainda mais, é a sociedade norte-americana, com aquela distinção entre os losers e winners, aquela ideia de que se tu não conseguiste triunfar, a culpa é tua, não te esforçaste o suficiente, estas coisas todas. Portanto, há um culto da individualidade, do sucesso pessoal, um bocado aquela ideia do cada um por si, e os jovens, pelo menos até ao secundário, eles não são assim. E o que eu temo é que quando entrarem na verdadeira selva, que é o mundo real lá fora, provavelmente muitos deles vão ter que abdicar de algumas dessas ideias, de algumas dessas intenções generosas, porque as coisas não estão fáceis, são muito competitivas, e provavelmente muitos deles vão ter que pôr de lado ou pôr em segundo lugar essas preocupações e vão ter que se focar na sua vida, claro, profissional e pessoal, não é? Muito provavelmente, mas não abdicando talvez dos princípios, não é? Ou seja, eu espero que não. Aquilo que tu disseste há bocado, que é a semente. O que é a semente? A semente, como nós sabemos, é uma coisa que pode desabrochar ou não. Claro. Se houver condições. Por Claro. exemplo, a semente de uma planta, quando nós fazemos uma sementeira, nunca se sabe o que é que vai acontecer. Pode ser uma seca e então não sai dali nada. Pode haver condições ambientais e de clima que favoreça isso e portanto, a metáfora da semente aqui é perfeita, porque eu acho que nós somos semeadores. Não só as pessoas no seu dia-a-dia. Os pais, os educadores, os professores, não é? Acho que devem ser semeadores. Provavelmente é bom não ter expectativas muito exageradas, porque o mundo está muito complicado e nós de dia para dia as coisas mudam, não é? Mudam. Mas fazer a sementeira, eu acho que é isso. E depois esperar que as coisas corram bem. E que se consiga colher uma boa colheita. Acho que é isso que temos que fazer, sinceramente. Olha, voltando agora ao Philosophical Spring, e eu estive a ver o programa, e eu vou dizer, o programa em si é bem ambicioso e eu diria que se calhar é um programa fantástico, não é? Deu muito trabalho fazer esta organização, estes contactos, trazer estas pessoas todas. Tem jornalistas, tem filósofos também conhecidos da altura da música, não é? Sim. Tem várias pessoas que têm nome e que têm muita experiência nas suas áreas e que vêm dar aqui um input também importante ao festival. Sim, que dá trabalho, naturalmente que sim. Quanto aos apoios, eu conto com o apoio sempre extraordinário da Câmara Municipal de Portimão, que reconhece que esta iniciativa é uma iniciativa importante, mas quer dizer, as coisas não são muito programadas. Eu posso dar um exemplo. A ideia de trazer a Alexandra Correia, que eu não conhecia, foi na sequência dela me ter entrevistado para a revista Visão. No caso da Xana, do Rádio Macau, que vem cá, acho que infelizmente não vem cantar. Não vem cantar. A Xana é uma filósofa, é licenciada em filosofia e doutorada em filosofia. Muita gente não sabe isso. Mas só se não ouvir o professor na outra vez, porque o professor disse isso. Porque eu disse que há muitos músicos que têm ligação à filosofia. O líder do Municipal, por exemplo, o Pedro Brunhosa está a fazer neste momento mestrado em filosofia na Católica do Porto. Eu julgo que até falei no caso de um músico que eu gosto muito, de uma banda dos anos 80, o Smiths. O Johnny Marr
deu uma entrevista aqui há 2 ou 3 anos a dizer que agora não ligava à música, que só ligava à filosofia e que era um fã do Kant e do Nietzsche, e portanto eu hoje que falei nisso. E depois, porquê é que eu disse à Xana? Porque por acaso, eu sou amigo no Facebook, não o conheço, do Cortês, o baixista do Red Macau, e eu vi um post dele a dizer: pessoal, atenção, a Xana também é filósofa, ela vai lançar o livro dela, que é da tese de doutoramento e tal. Eu digo assim: Olha, toma. uau. Tentei arranjar o contacto através da editora do livro, eu não a conhecia de lado nenhum. Eles deram-me o contacto e eu disse: olha, eu organizo aqui um festival. Eu estava a pensar se ela chama-se Alexandra M. do Carmo. Aliás, eu tratei-a por Alexandra e depois, quando ela aceitou, eu até lhe disse: prefere que a trate por Alexandra ou por Xana? Claro. Quer que faça referência, aceita que eu faça referência ao facto de ser a Xana do Rádio Macau ou quer separar as águas? E ela disse: não há problema nenhum, trate-me por Xana e pode fazer referência à Xana do Rádio Macau, não há problema nenhum. E portanto, mas foi por acaso, porque ela editou um livro em abril, que eu, entretanto, comprei, estou a acabar de ler. É uma obra de uma densidade filosófica impressionante. Ela é de uma área da filosofia, que é a fenomenologia, que tem como principais representantes filósofos alemães como Husserl e Heidegger, que são filósofos, mesmo para os licenciados em filosofia, não são nada fáceis. Eles não facilitavam a vida a ninguém. E eu estou a acabar a obra dela, que é uma obra interessantíssima e que tem cerca de 400 e tal páginas, só para verem. Portanto, eu disse assim: era interessante trazer pessoas da área da filosofia que não são normalmente associadas Exato. E que mostra como a filosofia é transversal. Um bocado desmistificar a ideia que se calhar que os filósofos não fazem outra coisa sem ser filosofia. Exatamente. E ela foi muito simpática, aceitou e pronto, foi só uma questão de datas. Com a Alexandra Correia ainda foi mais fácil, que faz anos hoje. Ela não nos está a ouvir, já lhe mandei os parabéns. Ela faz anos hoje e só não vem este fim de semana porque faz anos hoje. Isto é curioso. Quando estávamos a aceitar as datas, ela disse: Carlos, olha, eu preferia que não fosse neste, porque eu faço anos. Claro, para estar com a família. Acho que faz 50 anos, e ela disse: isto é uma data fantástica. E pronto. E então marcámos para o fim de semana seguinte. Olha, já agora, falando na Alexandra ainda, eu gostei muito do tema que está lá com a Alexandra, que é o papel do jornalista em tempos sombrios, salvo erro. É isso, não é? Acha que os tempos são mesmo sombrios, ou acha que o jornalista tem, nesta altura, uma parte muito importante na busca da informação e depois da transmissão da informação? Eu acho as duas coisas são sombrios. Aliás, ela explicou-me, eu disse assim: Alexandra, qual é o título que quer dar a... Aquilo não vai ser uma palestra. Sim. Vai ser uma tertúlia. Uma conversa. Eu acho que vai ser muito, muito interessante. E eu estou muito satisfeito que a Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, a minha querida amiga Maria da Luz, quando ele falou na ideia, logo assim: compro. Isso é mesmo. E o pátio da Junta de Freguesia é um sítio extraordinário para se fazer um encontro destes. E como eu disse há bocado, eu estou com muita expectativa que os órgãos de comunicação social locais e regionais, os jornalistas, possam aparecer. Mas ela explicou-me qual era a origem do título. Ela disse-me assim: o título é o jornalismo em tempos sombrios. E ela disse: inspirei-me numa célebre manchete daqui a um mês, um pouco mais, no New York Times, que era qualquer coisa como Freedom in Dark Times, que era o New York Times faz a vida negra ao Trump, e é um bocado o representante de uma ala liberal e com as quais as elites democratas se identificam, tudo isso. E a ideia do Dark Times vem daí. Nós estamos a ver realmente tempos sombrios, tempos em que um indivíduo acha que tem o direito de dizer que eu não gosto
do líder daquele país, eu vou lá mudo. Ou então, ou que ameaça, por exemplo, tomar conta De outros países, não é? de Cuba. Ou então que diz, independentemente de nós estamos ou não de acordo com os regimes e muitos deles cometem atrocidades, não é está em causa. Quer dizer, esta ideia de que já não há direito internacional, de que é a lei do mais forte, é literalmente uma selva. Eu sou mais forte que tu. E os tempos são muito complicados. Eu tenho amigos que já não veem o noticiário porque me dizem assim, eu tenho medo de ligar A televisão, não é? o noticiário e de estarem a dizer uma coisa horrível, mais uma guerra, mais uma coisa qualquer. Portanto, Luís, são tempos sombrios. E agora há outra coisa, de ser Alexandre e ser da Visão. Porque a Visão declarou falência, o grupo declarou falência, como é conhecido. Eles podiam ter ido, excelentes jornalistas, com uma tarimba extraordinária, grande experiência, podiam ter ido à vida deles. E a Visão sempre foi uma revista de referência e de eleição mesmo. De referência, exatamente. Com grandes e artigos. Então eles podiam ter ido à vida deles, de certo, a Margarida Davim, a Alexandra Correia e outros jornalistas de primeiríssima água não teriam, de certo, dificuldade em ir trabalhar para outros títulos. Mas eles não quiseram fazer isso. Estiveram não sei quantos meses, não sei se ainda estão, sem receber vencimento, não recebem, porque O a grupo não revista está consegue. assim. Criaram uma cooperativa, fizeram um processo de crowdfunding, eu também participei, modestamente, mas participei, as pessoas deram contributos, organizaram espetáculos com figuras das artes, do teatro e da música, como a Márcia, o Pedro Brunhosa e outros músicos que participaram num concerto pro bono para que o que é que eles estão a conseguir? Estão a conseguir reunir os fundos necessários para, quando chegar o momento em que o Tribunal põe à venda e pergunta quem quer comprar a revista Visão, que a cooperativa de jornalistas da Visão o possa fazer. E portanto, isto é muito importante. Acho que nos tempos atuais em que os grupos económicos, os grandes grupos económicos, são cada vez mais os detentores dos mídia e dessa forma condicionam O tipo de notícias que pode sair ou não. E fazem o agendamento das notícias e fazem... É outra forma de algoritmo. Exato, é outra forma de algoritmo. Não é artificial, é humano, mas é terrível. E portanto... Sente que eles fazem isso como uma espécie de um legado que eles têm e que ajudaram a construir, um bastião da verdade e dos artigos que são detalhados e minuciosos e querem manter esse... É uma espécie de aldeia irredutível do Asterix. É muito curioso essa ideia, porque eu aqui há um mês e tal fiz um post no Facebook, identifiquei a Marília da Vinha e a Alexandra Correia, utilizei essa imagem, foi na altura em que saiu o livro do Asterix na Lusitânia, e eu aproveitei essa ideia para dizer os irredutíveis lusitanos, que tudo está controlado pelos grandes grupos. Não, nem todos são os irredutíveis. Elas acham até depois partilharam isso. E é verdade essa ideia. Eles estão a dar um exemplo de coisas que podem ser feitas de outra maneira e que podem ser feitas de uma maneira mais solidária para chegar a mais pessoas. Portanto, não há uma forma única de fazer as coisas. E quando alguém faz isso, está a abrir um campo de possibilidades que pode ser potencialmente inspirador para os outros. Eu, modestamente, na minha profissão, é um pouco isso que eu tento fazer também. Quando faço uma exposição de fanzines, quando faço o Filosofia Spring Festival, quando faço a edição de livros cartoneiros com tradução de alunos estrangeiros, é um pouco também procurar a tal semente e dizer assim: ei, isto pode ser feito. Ok, podem fazer ou não, mas isto pode ser feito. E então outras pessoas podem dizer assim: sim, nós não temos que fazer as coisas sempre da mesma maneira. Exato. E não temos que nos resignar, digamos, a uma espécie de fatalidade de que não há nada a fazer. Ou seja, uma espécie de resignação ao destino, não é? Não pode ser, nós não podemos resignar-nos. Nós temos um
um poder extraordinário. Assim o queiramos, não é? Sim, sim, sim. Olha, professor, também tenho ali outro título que me intrigou ali, que é Para acabar com a leitura, ou para acabar de vez com a leitura. Para acabar de vez com a leitura. É uma brincadeira, assim, é uma coisa séria, mas é uma brincadeira. É para picar. O nome. E vai ser até um cartaz que faz alusão a um célebre livro que saiu nos anos 70, 80, do Woody Allen, que era Para acabar de vez com a cultura. Era Uma sátira. Uma sátira, Woody Allen, claro. E eu então peguei nisso para acabar de vez com a leitura. Mas este para acabar de vez com a leitura é uma coisa muito simples. É acabar de vez com a leitura lendo. Ou seja, acabar de ler o livro que estamos a ler. A ideia é essa. Exato. Aquele que está ali... É isso. Porque eu acho que... Eu comecei a fazer isso há um ano e tal. Estou a ler um livro e à medida que o livro me vai sugerindo cenários, eu às vezes ando ali a aguentar. Estou cheio de vontade de acabar o livro, mas ando a aguentar. Porque o livro sugere-me, por exemplo, que o sítio perfeito para eu ir acabar as últimas páginas é naquele sítio. Porque eu entendo que o momento em que nós acabamos de ler um livro é um momento especial. É único, claro. É irrepetível. É um momento que nos deixa ali numa sensação de, às vezes, várias coisas, agitada às vezes é descoberta, às vezes alegria, às vezes choro. Exatamente. Mas o momento em que se acaba um livro é um momento... acho que é um ritual que nós devíamos levar a sério. E eu aqui há um ano e tal comecei a fazer isso. Quando estou a acabar um livro, digo assim, onde é que eu vou acabar? Por exemplo, um dos livros em que eu fiz isso foi aqui há uns meses, do José Saramago, As Intermitências da Morte. O livro fala de uma altura que as pessoas não morriam, e então, mas só acontecia num país, e então as pessoas iam levar as pessoas que estavam moribundas, atravessavam a fronteira e lá as pessoas morriam, e depois traziam-nos outra vez para serem enterradas. E é um livro fantástico. E eu pensei assim, onde é que eu vou fazer isto? Eu já sei, Vila Real de Santo António é perfeito, porque isto tem a ver com a fronteira, de passar para o lado de lá. E acabei de ler o livro, até tem uma foto, em Vila Real de Santo António, com o Ayamonte, o Espanha do outro lado. E simbólico, não é? Um outro livro que tem a ver com um chefe de uma estação de comboios que se apaixona, há um desastre, ele apaixona-se por uma das vítimas. Onde é que eu fui acabar de ler o livro? Na estação aqui do Parchal, okay. Na estação de comboio, que tem, aliás, um bar muito interessante. Sim. Tem um bar, e o comboio para e as pessoas estão a almoçar e pronto. Isto para dizer o quê? A ideia de escolher o sítio onde vamos acabar os livros é interessante. E então eu pensei assim, isto pode ser, eu não sei se isto vai ter algum sucesso ou não, estas coisas são mesmo assim. Só experimentando, não é? De vez em quando, tempos a tempos, dizer assim, vamos acabar de vez com a leitura num sítio qualquer. No Parque da Juventude, nas Fontes de Estombar, ao pé de uma estação de comboio, numa coisa qualquer. E as pessoas aparecem com o livro que estão a ler e vão acabar de vez com a leitura do livro que estão a ler. Isto é uma celebração da leitura como um ato mágico e que, por ser mágico, merece ser tratado com um ritual. E este é o desafio. E por isso é que é para acabar de vez com a leitura. E geralmente, ou seja... Quem gosta de ler, assim que viu o título, deve ter ficado assim, deixa lá ver o que é isto. Mas e depois, a verdade é que eu disse mais ou menos o que era, sim. Mas não disse ainda, pronto, mas disse que era acabar de ler claro. Um livro. Mas lá está, se as pessoas lerem as gordas... Exato, não vai dar... Não sei como é que é possível acabar de vez com a leitura, agora querem acabar com os claro. Livros. Era só se isto calhar, faltava, Luís, imagino pessoas a pensar assim, ou a dizer isso assim, isto não faz sentido nenhum. Mas, quer dizer, isto mas agora aí vão ler a notícia agora é toda, tudo né? na internet. Exato. Agora é tudo na internet, as pessoas já não leem livros e agora até querem acabar com a leitura. Mas depois, se calhar, vão ver. E, Carlos, mas pronto. A verdade é que quando nós lemos um livro, e principalmente se nos marcar,
nós acabamos por ter referências, né, do que é que estivemos a ler e onde é que estivemos a ler, e isso acaba também por nos marcar, né? E acabei de ler este livro, nem estás a ver, estava naquele sítio. É mais uma ideia até do próprio livro ficar marcado na pessoa e em função do sítio que escolheu, não é? E eu escolho os livros, eu até costumo dizer isto, pode parecer um bocado, se calhar pretencioso, mas é verdade. Eu costumo dizer, não sou eu que escolho o livro, o local onde vou acabar o livro. É o livro que o escolhe por mim. Ou seja, eu quando estou a ler, há qualquer coisa no livro que me desperta e diz assim: Qualquer coisa. epá, este livro devia ser. Isto tem que ser num sítio. Por exemplo, li há uns tempos, portanto, acabei de ler um livro de uma cientista portuguesa, um livro extraordinário, que tem a ver com a natureza. E eu digo assim: eu tenho de acabar de ler este livro no campo, num sítio. O livro tem a ver com isso, tem a ver com. Portanto, eu acho que é uma. Acho que é uma boa ideia. Vamos ver se cola, não é? Sim, Lá ver. sim, vamos ver. Olha, e também temos mais coisas. Há pouco já falou ali do debate daquele modelo anglo-saxónico. Querem explicar um bocadinho mais ou menos como é que vão decorrer esse tipo de debates? Esse evento é dinamizado pelos jovens do Clube de Filosofia do Técnico, que eu quero dizer isto aqui, porque é o seguinte: normalmente as pessoas que vêm cá, nós ou pagamos alguma coisa, mas oferecemos a estadia, essas coisas assim, não é? Era o que faltava, as pessoas vêm cá. E estes alunos, que são 7, 2 são de cá, mas 5 não são, eu fiz questão de dizer assim: não, eu pago-vos as despesas todas, era o que faltava. Vocês são estudantes, estão na universidade, são das nossas elites, vocês estão no técnico e entraram pelo menos com média superior a 18 e tal, porque ninguém entra no técnico. Garantidamente. De certeza. Quer dizer, vocês são a nossa esperança na ciência, na engenharia, nisso tudo. E têm que ser levados a sério. Eu sempre tratei os alunos não só como alunos, mas como pessoas. E reconhecer o valor deles. Quando, por exemplo, amanhã eles vão estar comigo a ler excertos da língua deles, do diálogo que eles traduziram, eu estou a colocá-los no palco, estou a dar-lhes visibilidade. E então estes alunos vêm, estão cá 2 noites, ficam cá, vão escolher um filme para passar um sábado de manhã, até às 6 de sábado de manhã, e depois no sábado à tarde. Isso é mesmo pensado para estudantes de filosofia do secundário, que eu espero que não seja só da Teixeira, que seja também das outras escolas secundárias, que vão assistir alunos de referência que gostam de filosofia a aplicar uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e no Reino Unido, são os clubes de debate. E também em muitas escolas, eu por acaso nunca dinamizei isso, é uma das coisas que nunca fiz, mas há muitas escolas e colégios de referência que, para prepararem os alunos para a vida ativa, para a vida empresarial, apresentarem com clareza uma ideia, defenderem um ponto de vista de forma sintética. Sim. Estes clubes de debate são ótimos para isso. E eles fazem como o nome indica, speed debating. Eles têm, por exemplo, 5 minutos para defender o ponto de vista. Deles. E depois eles explicaram, o público funciona assim. Aquilo tem uma dinâmica até física, é curioso. Quem está a favor senta-se naquela parte. Okay. Mas ao longo do debate as pessoas podem mudar de sítio em função de ouvir os pontos de vista de cada um. E mudam. E isto é muito interessante. Todas as pessoas podem participar. Mas já agora peço desculpa, quando isto podem participar, podem assistir ou podem trocar pontos de vista também? Eles vão dinamizar. Quem quiser participar, defender. Ok. E tanto que vai ser o restaurante Faina tem, eu já fiz lá outros eventos, eles têm uma sala na parte de cima, e é lá que vai decorrer esse. Já tenho uma série de inscrições de alunos meus que querem participar, e eu espero que também vão de outras escolas, porque isto não é para a Teixeira como só, mas, e jovens, mas este é mesmo dirigido aos jovens, quer dizer, é mesmo e eu estou muito satisfeito porque uma faculdade, talvez a Universidade de Engenharia de referência do país,
ter criado um clube de filosofia dá um sinal muito, muito importante de que de que eles pensarem por si próprios, analisarem bem os argumentos, tomarem posições fundamentadas, não se deixarem levar por manipulações, porque sabem pensar pela cabeça deles. Isto é um exercício de cidadania Gigantesco, não é? gigantesco, exatamente. É uma coisa extraordinária. E eles funcionam como exemplo para os outros. Já funcionavam pelo facto de serem excelentes alunos e terem claro. entrado com aquelas notas todas, mas agora também por isso, eles podiam estar só a estudar Sim, podia ser. a física quântica ou álgebra ou a cálculo não sei quê, das matemáticas. Mas eles percebem que têm que ser críticos e usar a filosofia para Exatamente. poder ter essa, digamos, Exatamente. essa assertividade, não é? E isso que estavas a dizer é muito importante, que é, por exemplo, ao nível das empresas, valoriza-se muito esse tipo de capacidade. Aliás, é uma curiosidade, não sei se falei nisso a última vez que estive cá. Um dos cursos que tem mais saída, digamos assim, tem uma taxa de empregabilidade maior nos Estados Unidos da América, é o curso de filosofia. Não existe filosofia no secundário, atenção, existe pensamento crítico, não é exatamente filosofia. O Reino Unido também não tem filosofia no secundário. E, no entanto, tem o curso de filosofia na universidade. E, por exemplo, nos Estados Unidos, as grandes empresas vão buscar filósofos. E vão buscá-los porquê? Porque eles estão habituados a pensar de forma adversativa, a pensar em coisas que os outros não tinham pensado, colocar hipóteses como, e se fosse assim? E porquê é que há de ser assim? E isso, para as empresas, é uma mais-valia extraordinária. E, portanto, a filosofia, os filósofos estão presentes em grupos de investigação multidisciplinares, em grandes empresas e portanto, saber argumentar, saber pensar por si próprio é uma competência indispensável para os jovens. Eu ia perguntar agora outra provocaçãozinha, voltamos outra vez à inteligência artificial, que era, aí há tempos houve alguém que esteve a fazer testes com essas inteligências artificiais e depois dizia eu devo deitar o lixo fora se não encontrar um balde de lixo sei lá, em 2 km. E acho que a inteligência dizia não deves deitar. Mas a culpa não é minha de não ver baldes de lixo, não vou andar com aquilo o tempo todo. E depois a inteligência artificial ia-se moldando às respostas e dizia, realmente tens razão, a culpa não é tua, se calhar até podes deitar. Ou seja, a parte da filosofia para definir limites morais e éticos, sendo que obviamente esta inteligência artificial é moldada também por comportamentos estudados e programados, ainda torna se calhar um valor mais importante para essas empresas, porque também ajuda a dizer quais são as fronteiras do que é que se pode passar e do que é que não se pode passar, digamos. Sim, é curioso. Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, mesmo que tivesse, é uma batalha perdida, sim. não é esta em causa. Aliás, curiosamente, o Instituto Superior Técnico, através dos seus professores, especialistas, eles editaram, está disponível online, editaram um guião para os seus alunos, guião de utilização de inteligência artificial, onde chamou a atenção o que é que devem fazer, qual é a melhor forma de tirar partido e tudo isso. Eu estou a dizer isto no sentido em que acaba por ser facilitar a vida e as pessoas às vezes já nem têm que pensar tanto. Sim, isso é um risco tremendo. Eu costumo dizer aos meus alunos, até utilizo uma imagem que é, por exemplo, se tu estiveres numa cidade que não conheces e queres ir para determinado sítio, por exemplo, estás na estação de Santa Apolónia em Lisboa, queres ir para a Gulbenkian, queres ir visitar os fantásticos os jardins da Gulbenkian, tu não sabes o caminho, tu consultas o Google Maps e tu vais lá estar. Ou seja, tu sabes a resposta. Saber a resposta não é ter aprendido, são coisas diferentes. Se eu me tiver perdido pelo caminho, descobri mais coisas, descobri o que não era, não é por aqui, eu estou aí pelo caminho errado. Olha, mas isto é... E fica a saber coisas que, se eu seguir um caminho que me leva para o resultado final, sem eu fazer nenhum esforço, eu sei o caminho certo, mas eu não aprendi o caminho, que é outra coisa. É outra coisa. E que às vezes é mais importante, não é? É isso, a aprendizagem, é isso. Nenhuma inteligência artificial
pode substituir, porque é o processo de autoaprendizagem. Portanto, o risco maior é os jovens pensarem que como aquela... E para já engana, não é? Claro, Não, sim. ainda há bocado, eles, por exemplo, o ChatGPT tem aquela tendência para nos agradar. Bajular mesmo. Bajular mesmo, elogia-nos Sim, sim. e diz, excelente pergunta e tal, e não sei o quê. E se nós começarmos a colocar algumas objeções, ele começa Ali a a dizer remugar. isso. E, portanto, é o algoritmo que está preparado para nos agradar. Claro. E comete erros, portanto, a última palavra tem que ser a nossa. E eu acho que o segredo da utilização, por exemplo, do ChatGPT é a forma como colocamos as perguntas. Nós temos que saber colocar a pergunta de acordo com o que com aquilo que nós portanto, necessitamos. E não ver na resposta uma facilitação daquilo que nós estamos a fazer. Eu dou um exemplo. Eu utilizo muito, portanto, o ChatGPT em coisas como, por exemplo, estou a escrever um texto sobre um filósofo tal. Tenho lá as obras deles. Por exemplo, de Platão. Tenho as obras completas de Platão. E eu estou a escrever uma coisa e eu sei, onde é que o Platão, qual é o diálogo em que ele faz esta afirmação? Se eu não tivesse o ChatGPT, eu perdia uma tarde à procura, não é? a ver, e os meus livros estão todos marcados. Até encontrar. Até encontrar. E eu faço o seguinte: diz-me, em que diálogo de Platão é que ele faz esta afirmação a propósito de não sei quê? Aí, a pergunta é muito específica. Exato. E ele diz, essa referência está, por exemplo, na República, na cota tal. Digo assim, ok, pronto. E o que é que eu faço? Viro a cadeira, estou no computador, Sim. viro, vou à minha biblioteca, Pega pego na no livro. República de Platão e vou confirmar Se é isso ou não, claro. e agradecer ao ChatGPT por me ter Poupado poupado uma uma tarde tarde, por pelo causa menos, disso. sim. Isso é o tipo de trabalho que nós fazemos e que devemos fazer e que facilita. Claro. Agora, os jovens têm muita tendência a dizer assim, tens que fazer um ensaio de filosofia sobre o tema tal. Chegam lá, faz um ensaio de filosofia sobre não sei o quê. Só que já vai sendo possível Identificar nós também. detectarmos. Claro. Há estruturas, por exemplo, a tripla adjetivação, normalmente é a tripla adjetivação, diz que isto é assim, assim e assim também. Não quer dizer que quando há tripla adjetivação que seja o ChatGPT, mas claro. é a estrutura das frases com os travessões, Claro. com o que vem a seguir. E vocês vão percebendo logo que aquilo, pronto, não saiu só da cabeça do estudante. Exatamente, mas por exemplo, nós andamos à procura de música, imaginemos que eu tenho um programa de rádio e quero fazer um programa de rádio sobre temas que tenham a ver com, por exemplo, com a primavera. Eu sei de uma série de músicas que eu sei que têm a ver com isso, mas são tantas que eu digo assim, vou ao ChatGPT, Arranja-me. apresenta-me 20, dentro deste género, 20 músicas que de alguma forma se relacionam com a primavera. E de certeza que ele vai-me dizer algumas de que eu não me tinha lembrado. Exato, sim, sem dúvida. Mas isso é utilizar inteligentemente a inteligência artificial. Exatamente. Porque É usar a nós nosso dizemos favor. assim, eu tenho uma intenção, eu quero este objetivo, eu dito as regras do jogo e faço uma pergunta Exato. muito específica. Temos é que ser criteriosos e específicos. Exatamente. E ele ajuda-me a pesquisar. E eu disse, é verdade, eu até tenho o CD ali ao canto e não me tinha lembrado. É verdade, aquela música que era sobre isso. E pronto, e eu acho que é... Mas é um tema incontornável hoje em dia. Nós temos que mesmo. saber lidar com isto. Ainda continuando agora no Philosophical Spring, nós estivemos aqui a filosofar um bocadinho, não é? Sim, claro. Faz parte. A parte da arte. Também vão ter uma parte importante a falar da arte, e a filosofia na arte também tem o seu papel. Aliás, como falou daquele artista, aquele filósofo que veio falar da música, não é? Exatamente. Desse evento. Sim. A filosofia não se dedica só mesmo, ou seja, consegue abranger facilmente todas as áreas. Exatamente. Não é? Neste caso, até a filosofia da música não faz parte dos programas de filosofia. Mas, por exemplo, a filosofia da arte e a discussão, a pergunta clássica, o que é arte? Porque é que aquela banana colada com adesivo É arte, é uma exato. obra de arte e porque é que não sei o quê.
Isso, por acaso, faz parte dos programas de filosofia do 11º ano. Mas não foi por fazer parte dos programas de filosofia do 11º ano que eu me lembrei disso. Portanto, que eu me lembrei disso. Tem a ver com aquela ideia do festival que é envolver entidades diferentes da cidade e também, de alguma forma, levar os jovens a descobrir locais que nunca tinham ido. Uhum. Por exemplo, fomos convidados pela direção do museu para participar num evento que se vai realizar pela primeira vez este ano, no âmbito do Dia Internacional dos Museus, que é a Noite nos Museus. Isso já era feito em muitos sítios, a do British Museum são conhecidas. E então o que é que vai acontecer? Há uma série de alunos que vão participar na visita que é pública, mas vão lá ficar a dormir, com uma professora a acompanhar, isso tudo. E isto é curioso, muitos deles nunca tinham ido ao museu. A galeria da Michael Flessman, na Infanto Henrique, eu descobria por acaso, numa vernissage de uma exposição, e depois perguntei-lhe, na altura, se podia levar lá os meus alunos, que eu tenho uma turma de artes, do 11º ano, se podia levar lá os meus alunos para visitar numa aula, e ela disse que sim. E depois ela tem um pátio muito bonito, a casa foi toda requalificada. Quem olha de fora não imagina O espaço. o espaço, é absolutamente é belíssimo. E eu perguntei assim, eu organizo em maio aí um festival, podíamos organizar aqui qualquer coisa? E ela disse logo que sim. E então o que é que vai acontecer nesse dia 23? Vai acontecer um encontro entre jovens artistas emergentes, locais e não só, editores de revista de arte, por exemplo, a minha filha e a Laurinda, que estiveram cá, e com o projeto que tem a revista chama Rubra, vão dar o testemunho deles de terem criado uma revista fora da caixa na área, é uma revista de arte. Vou convidar também outras pessoas que têm escrito sobre arte, mas também vamos juntar os alunos, naturalmente, e as pessoas que se interessam por esse tema numa tertúlia perfeitamente informal, numa galeria de arte. Eu acho que vai ser um momento inesquecível, porque a maior parte dos alunos nunca tinha entrado numa galeria de arte, não sabe o que é uma vernissage, não sabe o que é que... E são de artes, mas nunca foram a um sítio desses. Já os levei a Lisboa a visitar museus de arte, o CCB e o MACAM, o novo Museu de Arte Contemporânea, o MACAM, também nunca tinham ido ao Museu de Arte Contemporânea e portanto, a proporcionar essas experiências, nomeadamente aos jovens do Algarve, que estão a 300 quilómetros dos museus de referência. Claro. Eu até costumo dizer que quem está em Trás-os-Montes está mais perto do Museu de Referência de Serralves do que os miúdos aqui do Algarve, os jovens aqui do Algarve, em relação a Lisboa. Têm que andar 300 quilómetros para poder ver um Museu de Referência de Arte Contemporânea. E, portanto, sempre que possível, se pudermos trazer, de alguma forma, a arte contemporânea e as pessoas que pensam sobre isso e que fazem arte diferente daquela que ele estuda nos livros de arte, aqui a Portimão, eu acho que é uma... Tanto melhor, não é? Eu acho que sim. Carlos, e já agora, tu falaste há bocado dos locais diferentes, e a verdade é que temos pátios, temos o pátio da Junta de Freguesia, temos o restaurante da Faina, tens vários espaços, são... O cinema de Portimão... Exato. Já tivemos o Clube União Portimonense, Isso é mesmo a Biblioteca Municipal, o museu, uns são mais institucionais, outros são menos. Mas isso é mesmo propositado é intencional, para levar sim. O conceito da filosofia para estar em qualquer lado, por exemplo, para levar a mais tipo de pessoas, para levar os alunos a conhecer mais sítios. Ligação à comunidade, envolver muitas vezes os pais e os avós, é muito curioso. Por exemplo, acho que foi na primeira edição, sim, na primeira ou na segunda edição do Philosophy Spring Festival, eu trouxe um grupo de músicos extraordinários de Sevilha, de flamenco, com a Bela Hora e guitarrista, e foi na Vencedora. O espetáculo foi na Vencedora. Aquilo estava completamente cheio, com os sócios,
com os sócios, Sim, os sim, clássicos, não é? claro. E com outro público que nunca tinha ido à Vencedora. Os meus alunos não faziam ideia o que é que era aquilo da Vencedora. E, portanto, também já fiz uma apresentação de um livro do Sérgio Raimundo, um fantástico escritor angolano, da nova literatura angolana. Foi no Aldeia, por exemplo. Sim. Ou seja, em 4 anos já fizemos eventos Em quase todos os passos isso, aqui. exatamente, em muitos sítios e alguns ao ar livre. Por exemplo, fizemos um concerto com apresentação de poesia no jardim junto portanto, junto à Casa Inglesa. Foi uma coisa muito gira porque as pessoas andavam na rua, não faziam ideia, e uma banda rock começou a tocar. Foram os Divine. Foi a primeira vez que eles, que é uma banda de cá, foi a primeira vez que eles apresentaram o alinhamento do álbum ao vivo, um bocado naquela linha que nós encontramos em cidades europeias. Vamos num sítio qualquer Sim, é aqueles, assim do nada os flash mobs, não é? aparece alguém a tocar, e às vezes até famosos. Então no Reino Unido é uma coisa, o Rod Stewart numa estação de comboio, Metro, não é? A Irlanda já sabemos como é que os U2, volta e meia põem-se a tocar na rua, este tipo de coisas. E ali também foi um bocado assim. Foi uma banda de jovens, ok, as pessoas viram que estavam lá uns microfones e tal, mas Claro. e de um momento para o outro eles chegam e começam E começam a a tocar. tocar. E portanto, também fiz uma iniciativa que eu julgava que ia continuar, eu acho que merecia a pena continuar, que era no Coreto, Fado no Coreto, e chamei-lhe Povo que Cantas no Rio, por causa do célebre Claro, da Amália, não é? da Amália, Povo que Cantas no Rio, e porque era ali à beira-rio, no Coreto, espetáculos de fado, e que eu acho que era uma coisa que podia acontecer, até não só para os portugueses, que gostam de fado e de música portuguesa, mas também para os estrangeiros, não é? Claro. Poderem ser surpreendidos quando andam ali a passear, e de um momento para o outro têm um espetáculo Claro. com fadistas locais que têm qualidade. Era uma forma interessante. E, portanto, estas iniciativas são todas naquela lógica da sementeira, dar ideias. Pode ser que Pode ser que pegue e germine, pode ser não que é? pegue, exatamente. É um bocado isto, é um bocado. É isso mesmo. Olha, Carlos, a conversa está ótima e estamos mesmo já quase a chegar à nossa reta final, mas ia-te perguntar se ainda falta saber se vai acontecer ainda mais alguma coisa além desta que falamos que queiras referir aqui. Não, eu acho que já dissemos tudo. O evento da manhã, eu já disse isso por alto, mas pronto, digo aqui então, no dia 29 no Faina, a Xana do Rádio Macau vem falar de filosofia, do seu livro. Os eventos são todos de entrada livre, as pessoas só têm que aparecer. Portanto, nem há essa desculpa de terem que pagar. Não. As pessoas aparecem e pronto, e é isso, não temos assim mais. O que aconteceu já foi muito interessante, amanhã acho que vai ser muito interessante, e vamos continuar assim. E pronto, e se isto continuar, provavelmente temos 5 anos, talvez seja. Já é um número. Sim, talvez mereça ter assim pelo menos um evento de outra dimensão, mas sempre nesta lógica. Olha, mas para quem está de fora, eu digo que o programa é bastante agradável e à partida bastante bom, não é? Sim, e é surpreendente, a ideia é ser surpreendente, coisas que uma pessoa não está à espera, não é? e que pronto, como por exemplo a Xana vem falar de filosofia, não é? Ou a subdiretora da visão veio ao pátio da Junta de Freguesia explicar o que é que eles estão a fazer. Sim, não são pessoas que facilmente acessíveis num dia-a-dia, não é? Exatamente, mas são pessoas que estão... que curiosamente, quando nós lhe dizemos, estão muito disponíveis, mas por alguma razão funcionam ali muito... Enfim, na zona onde vive. Local, não é? Em Lisboa há tudo. Claro, é normal. E devem ter umas solicitações. Exato. Bem, Carlos, vamos só passar aqui o jingle e vamos já passar às nossas perguntas clássicas que nós costumamos fazer a todos os nossos convidados. Ok. Na Cidade.com, entrevista semanal no Cidade Mais.
Dois dedos de conversa em espaço público. E é verdade, já estamos aqui de volta, estamos já à conversa com o professor Carlos Café, do Philosophical Spring Festival. Este nome não é fácil de dizer, é engasga sempre. Olha, Carlos, da outra vez que estiveste aqui também falaste de um livro mais para ti. Estás a ler agora alguma coisa assim que esteja a aprender mais a emoção, ou queres falar de um livro que tenhas lido assim há algum tempo? O que é um livro mais que recomendes? Vou recomendar um livro que tem a ver com a emoção. Chama-se A Química das Emoções, que é o último livro do cientista Nuno Maulid. É o terceiro livro que ele tem, em que, de uma forma muito acessível, extraordinariamente informada, de um catedrático extraordinário, mas tem o dom de explicar a ciência com exemplos do dia-a-dia. E este livro é o último que ele editou, chama-se A Química das Emoções, que nos explica o que é que acontece no nosso corpo, quais são as substâncias, quais são aquelas coisas todas que fazem com que nós acordemos mal dispostos, porque é que nós adiamos as coisas. É o procrastinar, não é? É um livro absolutamente fascinante, que eu, já agora, estou a ler lentamente, porque é o livro que eu vou terminar no dia para acabar de vez com a leitura. Ok, parece bem, parece uma boa recomendação. Olha, uma ideia mais para Portimão. Uma ideia mais para Portimão. Eu sou completamente parcial. Eu acho que é mesmo a parte da cultura. Os equipamentos culturais estão agora numa fase de manutenção e renovação. Foi muito tempo que foram inaugurados há um certo tempo, e está a criar, tanto quanto eu me apercebo, alguns constrangimentos em termos de programação, mas o Portimão tem de voltar a ser uma referência, como já foi há muitos anos, com os outonos do teatro, com o Festival de Jazz, com um conjunto de iniciativas que funcionavam ao longo do ano, não eram só na altura do verão, e é óbvio que no verão nós temos muitos visitantes, isso também tem a ver com a competitividade dos territórios e das cidades, mas eu acho que a cultura tem que ser uma aposta cada vez maior aqui na cidade. E um sonho mais para ti? Um sonho? Eu não sei, o sonho... Eu gostaria muito que Portimão continuasse a ser uma cidade solidária e inclusiva. Eu fui adotado, vim para cá dar aulas. Se não me tivessem tratado bem, eu ter-me-ia ido embora, provavelmente. E eu penso sempre nisto. Portimão tem muitas pessoas em muitas áreas que vieram de fora e que acabaram por ficar adotaram também a cidade. E eu acho que a cidade deve continuar nessa linha. Os tempos não são fáceis, há muita xenofobia, ao virar da esquina. Esta iniciativa da manhã com os jovens e as famílias a traduzirem para as línguas dos seus países de origem uma matéria da escola obrigatória que sai exame nacional, pode ser uma pedrinha no sentido de contribuir para que essa inclusão funcione. Uma sociedade é mais rica se for diversificada. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e uma música mais? Uma música mais. Eu vou escolher uma música que eu agora tenho ouvido muito, que sempre gostei, mas por razões até óbvias, que é do Rádio Macau. Eu sempre adorei a voz da Xana, acho que a Xana
era a voz dos anos 80, Sem dúvida. dentro daquela Das linha. vozes femininas, pelo menos, indiscutível. Sim, estou a falar das vozes femininas. Dentro daquela linha que era o que eu ouvia muito nos anos 80, daquelas bandas urbano-depressivas mais melancólicas, existencialistas, como os Smiths e os Cure, o Joy Division, aquela forma de cantar que não era eufórica, era Melancólica, talvez. melancólica. E a Xana é É a tudo voz, isso, não a voz dos anos 80, e o Rádio Macau foram uma banda absolutamente extraordinária e pronto. Eu agora tenho ouvido muito, até porque estou em contacto com ela regularmente, a preparar a vinda dela cá, e Inevitavelmente acaba-se por... e adoraria que eles pudessem fazer um sonho, adoraria que eles pudessem fazer um concerto em Portimão. Se calhar um concerto à beira-mar, assim, uma coisa Intimista. não, sim, mas assim uma coisa simbólica, tipo à beira-mar, como nós temos o Afro Nations e aquelas coisas, temos um palco como os grandes festivais que há por esse mundo fora, que são na natureza, e eles fazerem um concerto, isso é uma coisa era espetacular, de certeza. É verdade. Então pronto, vamos ficar então com o Rádio Macau e o Elevador da Glória. Um grande som este aqui, Rádio Macau com o seu Elevador da Glória. E Carlos, ainda temos tempo para uma última mensagem que queiras deixar aqui aos nossos ouvintes, ou mesmo a quem está a ver também no Facebook, para acabar com a entrevista. Qual é uma última mensagem que queres deixar aqui ao nosso público? Eu vou aproveitar para sugerir o evento da manhã do Philosophy Spring Festival, que é na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, que é, como já foi aqui dito, uma celebração do respeito pela diferença e a multiculturalidade, e eu escolhi uma música do Vieux Farka Touré, que é um exímio guitarrista de blues do Mali, filho do mítico Ali Farka Touré. E porquê é que eu escolhi? Porque eu gosto muito da música, porque é um bom exemplo de como é impossível mantermos, no campo da cultura e da arte, pelo menos mantermos as fronteiras fechadas. Os blues nasceram nos Estados Unidos como prolongamento dos espirituais negros, criados pelos escravos que foram de África para os Estados Unidos, e que andavam nas plantações de algodão, e criaram um estilo de música que depois deu origem dos blues. O blues, a palavra, eram mesmo tristes, eram músicas de lamento, eram os escravos que a cantavam. E nós temos aqui o Vieux Farka Touré, que é um músico africano que toca blues, que nasceram nos Estados Unidos, que foram criados por africanos, que foram levados para os Estados Unidos. Quem tem aquela ideia de que nós devemos fechar fronteiras e impedir o contacto das culturas, como se isso fosse uma espécie de uma contaminação, tem aqui um bom exemplo, e é um exemplo dado, se calhar, pela mais extraordinária das artes, que é a música, de como não há fronteiras quando estamos a falar da arte, porque a arte é feita por pessoas, e as pessoas podem ser de países e culturas distintas, mas há sempre alguma coisa que nos une. Sem dúvida. Olha, obrigado por essa mensagem, Carlos. Obrigado. Foi um prazer ter estado aqui contigo aqui, e falarmos também do Philosophical Spring Festival, que já está a decorrer e que vai até dia 6 de junho. Vamos ficar então, depois aqui do nosso jingle, com esta música que chama-se Diarabi. É Diarabi, não é? Diarabi. Necessidade.com. Entrevista semanal no Cidade Mais. 2 dedos de conversa em espaço público.